Dentro de qualquer pessoa existe uma força boa, equilíbrio, harmonia, é a alegria que nos traz o amor. Vem por uma luz tão fina que do céu nos ilumina, transparente, cristalina, guarnição divina, luz do Criador. Para ter luz na consciência, é preciso paciência, ter a paz dessa ciência, é ter a essência da sabedoria. Em teu coração aberto, pensamento bem alerto, está no caminho certo para sentir de perto a pura alegria. Quem é da simplicidade não anda com vaidade, sabe que a amizade tem grande valor. Quem deseja colher flores, é preciso plantar flores. Quem quiser boa colheita, a melhor receita é ser bom plantador. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho aqui às segundas-feiras no canal do Samaritano no YouTube. Espero que vocês estejam bem, nós estamos felizes de reencontrar vocês aqui. Obrigado pela presença, viu? Mira, Isabela, Clarice, Vilma. Uma delícia estar com vocês novamente. Hoje, mais uma vez aqui, contando com a presença do Jaguar ao piano, né, nos embalando com essas melodias gostosas, suaves, e também o nosso querido irmão João Máximo, lá de Cerqueira, que está aqui prontinho para iniciar o Evangelho de hoje. Vamos, então. João, boa noite, Jaguar. Boa noite. Fique à vontade, João. Boa noite, Jaguar. Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos irmãos samaritanos, todos que estão presentes na nossa live. Que Deus possa nos abençoar e iluminar sempre. Então, antes de iniciar as nossas reflexões, vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, para que ao sairmos daqui, possamos receber da espiritualidade superior as forças necessárias para continuar as nossas trajetórias. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós ainda estamos no capítulo 5
bem-aventurados os aflitos. E hoje nos cabe falar um pouco sobre o item 25 desse capítulo, a melancolia, né? E quando o espírito François de Geneve nos dá essa mensagem, ele passa uma informação do que seria a melancolia, motivo pelo qual nós a sentimos e o que acaba ocorrendo em nós diante desse sentimento e como vencê-lo, né? Mas antes de propriamente adentrar as reflexões a respeito da definição que ele coloca, eu acho que fica muito bem oportuno, nesse assunto, a melancolia, nós fazermos de início uma diferenciação. Porque numa época em que nós estamos atravessando um período de prova, um período de exame moral, se nós podemos colocar assim, muitas vezes nós confundimos tristeza, melancolia e depressão, né? É muito comum hoje em dia nós encontrarmos pessoas que misturam um pouco essas três definições. Inclusive, no próprio meio espírita, alguns advogam a causa de que a melancolia seria um dos sinônimos da depressão. Então, vamos para as nossas reflexões, iniciar algumas pinceladas a respeito dessas três situações, que, ao meu ponto de vista, são situações diversas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Uma vez que nós ainda estamos galgando rumo à perfeição, ainda trazemos o mal em germe em nós. Se vencemos algumas facetas do mal em nós, outras ainda perseveram. Então é natural que durante a nossa etapa física, os desafios, dificuldades da vida, é perfeitamente natural que, vez ou outra, nos sentamos tristes, né? Porque nós estamos sujeitos ainda às vicissitudes de uma vida física, né? Dias há que acordamos adoentados, dias há que sofremos um prejuízo financeiro, dias há que temos uma contrariedade muito grande no trabalho, em casa, na sociedade, né? A perda de um ente querido pela desencarnação. Então, todos esses aspectos nos fazem mergulhar naquilo que nós chamamos tristeza, né? E a característica principal da tristeza é um estado temporário e que tem uma razão definida, né? Então, quando nós nos sentimos tristes, não necessariamente é uma melancolia ou uma depressão, mas sim um estado natural diante de uma contrariedade que ocorre na nossa vida, o que é perfeitamente natural. Após algumas horas, alguns dias, nós acabamos assimilando essa situação desagradável de uma forma ou de outra e seguimos a nossa vida. Essa tristeza passa. Agora, a depressão, ela tem uma outra característica. É uma tristeza que nós não temos conscientemente a razão dela. Estamos tristes, abatidos, sem vida, sem vontade, sem desejo de prosseguir. Ou como um grande amigo me dizia, a depressão é ver a vida em branco e preto.
né? Mas ela tem uma característica muito marcante, duas, aliás. A primeira é um motivo desconhecido. Nós sentimos isso sem uma causa definida. Muitas vezes passamos por uma situação aparentemente tranquila, financeiramente, familiar, na família, com os amigos, com o trabalho, sem problema nenhum. Mas essa dor nos acompanha. E ela prossegue por, no mínimo, mais de 2 semanas, o que seria indicativo de um processo depressivo, né? Logicamente que quando analisamos a depressão, e aí eu vou colocar apenas em linhas gerais, toda doença, seja qual for, ela tem a sua causa principal no espírito imortal. Mas a depressão não é diferente. Mas ela acaba, muitas vezes, afetando não só o psicológico, mas o físico. Em alguns casos, a necessidade não só do tratamento psicológico, como médico e medicamentoso, e aliado ao tratamento espiritual, seja qual for a filosofia religiosa. Agora, a melancolia difere da tristeza simples, se a gente pode utilizar esse termo, porque, como a depressão, ela também não tem causa aparente, né? Mas ela difere da depressão porque ela não traz esse aspecto, como que eu posso colocar, de vinculação de uma patologia orgânica, se a gente pode colocar assim, né? A melancolia nos traz mais um estado de alma, né? Ou como na mensagem de François, em que ele nos fala que a melancolia é um abatimento, uma vontade de não prosseguir mais, uma saudade de não sabe o quê, né? E, em realidade, ele nos coloca que a saudade que o espírito sente da felicidade e da paz, e se sente da liberdade, e se sente cativo, e ele tem desejo de retornar à pátria espiritual, como é perfeitamente natural também, né? E como não consegue, uma vez que o corpo está vinculado ao espírito, né? Ele cai em um abatimento, em um processo. Eu não gostaria de utilizar o termo depressivo para não aliar a definição de depressão, mas um processo de tristeza profunda, ou como diz alguns amigos, uma dor doída, né? Apesar do pleonasmo, caracteriza muito bem isso. É uma dor doída, é uma dor sentida, né? Em que a pessoa perde a ânsia de viver, né? Então, isso caracteriza-se pelo fato do espírito não conseguindo alcançar o seu objetivo da felicidade, da liberdade no mundo espiritual, ele acaba sofrendo o corpo dessa apatia que nasce do espírito. Então, qual seria a diferença? A diferença entre depressão e melancolia seria exatamente o fato de que a melancolia, ela pode vir a se tornar uma depressão, né? Pode vir a se tornar uma depressão, mas ela tem raízes na saudade íntima do espírito, na vontade dele de alcançar uma felicidade que ele percebe não poder ser completa na Terra, uma vez que nós sabemos que a felicidade completa só é atingida quando o espírito atinge a condição de espírito puro, que nós estamos numa trajetória terrena e por ela nós caminhamos por agruras, por dificuldades, por sofrimentos, por dores. Nosso nível de fé
ainda não é o suficiente para que possamos passar por dificuldades e agruras sem nos entristecer, né? Agora, a depressão ela já tem um caráter, se a gente pode colocar assim, um pouco mais patológico, né? Mesmo oriunda de traumas, de dificuldades psíquicas, ela tem um caráter muito mais patológico do que, essencialmente, uma tristeza profunda oriunda dessa necessidade que o espírito tem de alcançar a felicidade, né? Então, superado essa diferenciação, a mensagem de François nos orienta que devemos lutar contra essa apatia. Quantos de nós passamos por processos de apatia vinculado à melancolia? É natural, né? Às vezes nos vem uma dor, um desânimo da vida, uma vontade de desistir de tudo. E de onde vem isso? Senão da dor íntima do espírito, que não conseguindo retornar, não conseguindo se desvencilhar do corpo físico, acaba caindo no estado de apatia. Mas isso deve ser, conforme a mensagem, uma ferramenta para que nós possamos lutar contra ela, superar essa apatia, né? Afinal de contas, nós estamos numa viagem. E nisso, a doutrina espírita tem um grande contributo para nos dar: a imortalidade da alma. Nós sabemos que a vida física é uma viagem e que cada um de nós, não obstante as dificuldades, agruras, aflições do caminho, sabemos que elas são temporárias e vão passar. Então, isso nos dá uma força para seguir adiante, para vencer essa apatia. Porque, não obstante a necessidade que o espírito tem de progredir, de buscar a felicidade, ele também traz no seu íntimo a lei de conservação. O desejo instintivo de se manter no corpo físico. Então, dessa forma, nós conseguimos delinear que a melancolia é um estado de alma muito mais vinculado ao espírito imortal do que a traumas e dificuldades diante de situações da vida. E aí, como resolver essa situação? Nós vemos na mensagem de François que ele nos fala a respeito da perseverança que devemos ter diante dessa tristeza, dessa dor incontida. E como perseverar? Trazendo na mente a ideia perseverante da imortalidade da alma. Somos espíritos imortais, em trajetória, em trânsito. E toda viagem, ela é acometida por pequenos deslizes, por pequenos desvios, por pequenos acidentes, não é? O que são perfeitamente naturais. E que não deveríamos nos abater a isso, tendo a certeza de que um dia retornaremos para casa. Isso não é pretexto ou justificativa que nos induza a um eventual suicídio. Não. São situações para que nós possamos perseverar na luta. Porque cada um de nós traz consigo uma missão na Terra. Nós temos uma ideia muito pálida do que é missão. Nós vemos, por exemplo, missionários, entendemos missionários como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá,
como o Papa Francisco e tantos outros. Mas esquecemos que cada um de nós retorna à Terra com uma missão específica. Alguns, uma missão na família. Outras, uma missão de alcance social um pouco maior. Outros, um processo de reabilitação com a sua própria consciência diante de inibições no corpo físico, inibições mentais, inibições psicológicas, inibições sociais. Não é? Então, dessa forma, deveremos compreender que cada um de nós tem uma missão na Terra. Focalizando nessa missão, nós conseguimos elaborar melhor essas tristezas que muitas vezes se tomam de nós. Porque, como diz o velho ditado, e é muito verdadeiro, cabeça vazia, oficina do diabo, entre aspas. Ou seja, o indivíduo que não se conhece, o indivíduo que não conhece as suas características de mortalidade, aquele indivíduo que não sabe o seu propósito no mundo, fica muito mais vulnerável às tempestades, às dificuldades da vida. Mas aquele que persevera, que traz consigo a certeza de que tem alguma tarefa e que deve cumpri-la, porque isso nos vem de forma inconsciente, tem muito mais facilidade de vencer essas situações que muitas vezes se apresentam a nós como melancolia. Né? Então, essa tristeza profunda é substituída pelo trabalho no bem. Seja em que área for, o trabalho e a perseverança, o autoconhecimento. Né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, dessa forma, nós encontramos a felicidade através do autoconhecimento. E uma das facetas da felicidade é vencer essa tristeza momentânea, de períodos em que nos entregamos a esse sentimento tão mórbido. Quando Kardec pergunta qual o maior, o mais exato a mim estará fazendo. Então, dessa forma, nós podemos entender que nós precisamos, enquanto encarnados, ter uma meta de vida. Tendo uma meta de vida, nós conseguimos não nos desviar dela e vencer essas dificuldades, seja da melancolia, da saudade incontida, dos entes queridos que já se foram, da vontade de retornar à liberdade do mundo espiritual, a vencer os grilhões da terra, a fugir disso, muitas vezes das nossas missões na terra. Porque daí nós teremos a exata certeza de que temos um trabalho a cumprir. E um dia, o Senhor da vinha, se referindo à parábola de Jesus, nos chamará ao pagamento do dia, à prestação das contas. E feliz aqueles que tiverem cumprido a sua tarefa até o fim. Bem-aventurados aqueles que amarem até o fim, pois eles alcançarão o reino dos céus. E a melancolia, infelizmente, é mais uma das ferramentas que nos dificultam o caminhar na vida. Eu coloco a melancolia vinculada à depressão, porque hoje em dia nós colocamos tudo à pecha da depressão. Né? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque só conseguimos especificar uma medicação, um tratamento ideal,
se sabemos qual a natureza da doença ou do problema, não é? Se eventualmente passamos por um processo de tristeza natural, não adianta se vincular a um remédio ou um tratamento de depressão. Se é um caso de melancolia, não pode ser subestimado como uma tristeza passageira, mas também não superestimado num tratamento medicamentoso depressivo, o que apenas anestesiará o nosso cérebro e nos dará a aparência da tranquilidade, mas isso não resolverá o problema. E dentro, em breve, persistindo essa situação, podemos resvalar em realmente um problema mais sério e orgânico. Então, a melancolia, ela deve ser, segundo o Espírito que nos fornece essa mensagem, deve ser combatida com todas as forças. Essa apatia, essa vontade de desistir. E quem de nós, nos anos da nossa existência física, alguns mais, outros menos, mas quem nunca passou por essa situação? O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha tarefa na Terra? O que Deus quer de mim? Né? Podemos apenas nos entregar a essa dificuldade ou seguir a mensagem ou o exemplo de Paulo, o grande convertido de Damasco, quando no seu momento clímax, que ele encontra o Cristo, que queres que eu faça? Ele não sabia qual era a sua tarefa. Ele tinha se desviado da sua missão real, mas se alinhou à conduta do Cristo. E a partir daí encontrou uma felicidade irretocável, uma felicidade tão profunda nas suas raízes, que nem mesmo a perseguição, os açoites, a prisão, e muito menos a espada de um soldado romano a lhe decepar a cabeça, foi capaz de tirar essa felicidade. Então, essa mensagem é uma mensagem de otimismo. Vamos olhar as estrelas e não o chão. Porque o chão existe a sujidade e as perturbações do mundo. E nós já estamos há séculos olhando para ele. Chegou o momento de olhar as estrelas, porque as estrelas correspondem não só ao nosso futuro, mas à condição do espírito imortal, que é uma condição de cada um de nós. Então, essa mensagem da melancolia, nos trazida de forma linda pelo espírito François, nos traz essa mensagem de otimismo, perseverança e fé. Porque, como disse Jesus, eu venci o mundo, vós podeis vencê-lo também. Né? Então, diante dessa mensagem, deveremos focar todas as nossas forças por vencer essas dificuldades, mas principalmente buscar quem sou eu e o que Deus quer de mim. E se mesmo isso você não encontrar uma resposta, adeque a sua vida à vida do Cristo. Na questão 625, o Espírito de Verdade deixa bem claro: Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Modelo. Tudo que eu for fazer na vida, eu devo pensar e perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus quer de mim? Qual deveria ser a minha atitude diante da vida? E aí, com certeza, eu encontrarei um caminho que me auxiliará a vencer as tristezas naturais da vida, a depressão e, com toda certeza, a melancolia. Né? Então, nós vamos passar agora
para a segunda etapa, o item 26. Mas antes eu gostaria de pedir ao nosso irmão Jaguar, que está aqui a postos, para que possa nos trazer uma canção para que a gente possa manter esse clima gostoso. Às vezes é tão difícil cantar uma oração, falar de tudo que sinto, abrir o meu coração. Aos amigos de luz peço inspiração, pois ainda sou tão pequeno, estou tão preso ao chão. Mesmo assim vou tentando pedir a Deus proteção, pedir a Deus pelo mundo apenas uma canção. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Esperança e alegria, paciência na dor. Eu imploro a Deus nosso Senhor. Momentos de paz, instantes de luz, sinto dentro de mim quando oro a Jesus. Espero ter atingido toda a minha intenção de fazer uma prece apenas numa canção. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Apenas numa canção que todos podem cantar. Vou pedindo a Jesus, venha nos abençoar. Nos renova sempre, né, Marcelo? Obrigado pelo carinho. O mérito é de vocês, viu? Aproveitar antes de você continuar, João, só aqui dar uma boa noite para a Marina, a Guerra, que está aqui nos acompanhando, a Sandra, a Cleia, a Dava. Obrigado, viu, gente, pela presença. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, a Erminda, né, a Clarice, que nós já falamos, a Lourdes Melenchon, Valdira, a Alda. Olha quanta gente, João. O Carlos Eduardo. Maravilha. Obrigado, viu, gente? Vamos continuar juntos aqui.
ouvindo essas músicas lindas do Jaguar e essa mensagem muito importante para a nossa vida, que é a mensagem do Evangelho que o João está expondo aqui. João, fica à vontade, meu irmão. Bom, então, agradeço profundamente o carinho de todos que estão aqui conosco e vamos continuar, porque o próximo item, Kardec analisa a questão das provas voluntárias e do verdadeiro silício, né? E aqui nós iniciamos com duas perguntas feitas, né? A primeira, se é permitido ao homem suavizar as suas provas. E a próxima pergunta, se é o que a espiritualidade fala a respeito do agravamento das provas, né? Então, o nosso irmão, que é assinado como anjo guardião, anjo protetor, ele nos fala que não é necessário deixar o sofrimento por si só. Há necessidade de procurar auxílio. E ele ainda coloca, aquele que está se afogando não pode procurar se salvar? Aquele que tem um espinho não pode retirá-lo? Não é? As provas na nossa vida são, infelizmente, por muitos, encaradas de forma equivocada. Talvez ainda por uma herança ancestral, nós ainda trazemos muito forte em nosso íntimo a ideia do Deus punitivo, o Deus que castiga, que o sofrimento e a dor são castigos que Deus impõe às suas criaturas. E, portanto, nós deveríamos suportar as nossas dores sem tentar aliviá-las, né? Infelizmente, é uma das teses utilizadas por aqueles que entendem que a doutrina espírita não deveria ser uma filosofia, religião, né? Eles colocam, os detratores da doutrina, que nós espíritas encaramos o sofrimento como ovelhas indo ao abate e que isso não seria a verdadeira vontade de Deus. Na verdade, é uma falsa compreensão, tanto deles quanto de alguns espíritas, de que Deus castiga e que o sofrimento, de alguma forma, é uma ferramenta de evolução, que deve ser, portanto, de forma completa aceita. O sofrimento, ele nasce não das mãos de Deus, mas do nosso desajuste perante a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, sempre que agimos, pensamos, falamos, contrário à nossa consciência, advém uma consequência natural, que pode ser, muitas vezes, a dor, o sofrimento, a dificuldade, mas, sobretudo, é a necessidade de reparar o equívoco, como um maravilhoso método pedagógico de ensino, através do erro e do acerto. Então, a partir daí, não são sofrimentos, são oportunidades de reabilitação, de aprendizado. E se o sofrimento, a dor, a dificuldade já atingiu o seu objetivo primário, que é a mudança interior do indivíduo, a possibilidade de fazer com que o indivíduo compreenda que ele estava num caminho equivocado e retificar esse caminho, o sofrimento e a dor perdem o seu sentido maior, que é o processo de reabilitação. Então, dessa forma, há sim a possibilidade de rever os sofrimentos e dores da vida, não é?
alguém que nasce pobre, pelo simples fato de ser pobre, deve viver assim o resto da vida? Não. Procurar evoluir, estudar, aprender, trabalhar, para que possa melhorar a sua condição, não apenas financeira, mas social, psicológica, mental, espiritual, né? Quando alguém tem uma doença grave, deve sim procurar todos os meios possíveis, para o seu reajuste orgânico, né? Porque senão seria uma aberração. Deus marca determinada pessoa com uma doença e assim ele deve suportar todas as agruras da doença, sem nenhum recurso médico, sem nenhum tratamento medicamentoso. Se fosse assim, por que Deus permitiu à Terra existir a ciência da medicina? Por que Deus permitiu que houvesse à Terra os medicamentos? Se Deus nos impusesse a dor, simplesmente pela dor, ou pelo seu desejo mórbido de nos esmagar, por que ele permitiria que na Terra houvesse anestésicos, anestesia? Deus é misericórdia e amor. Deus não governa o universo com ódio, mas com infinita misericórdia. Então, se nossos pais terrenos nos querem o melhor, nosso Pai Celestial também. Foi Jesus que nos falou: se vós que são maus pais, sabem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu? Então, há a possibilidade, sim, de buscar e lutar, porque a prova na nossa vida, ela nos vem com duplo caráter. O primeiro, auxiliar-nos a aprender através do trabalho, através do desenvolvimento da inteligência, através da perseverança, outros caminhos de superação. Lembrar-nos que somos filhos de Deus e que temos força e possibilidade de vencer qualquer desafio. Foi Jesus que disse: vós sois deuses. Poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porém, ele disse: quando quiserem. Então, o sofrimento, ele não é tido como um castigo, mas como uma oportunidade. E o que Deus espera de nós diante dos sofrimentos e dificuldades que passamos? Parênteses, originado pelas nossas próprias atitudes e decisões equivocadas, nessa existência ou em existências anteriores, conforme já estudamos no início desse capítulo. Deus quer nos ver superar as próprias dificuldades, encontrar a nossa força interior, vencer as dificuldades da vida, desenvolvendo a inteligência e a perseverança de vencer aquelas que são possíveis nessa existência física e aquelas que eventualmente não são possíveis por se tornarem processos muitas vezes graves de expiação, que possamos desenvolver a paciência, a tolerância, a resignação, o não reclamar, né? O talvez seja o mais difícil para nós, espíritas e não espíritas. Não reclamar das adversidades da vida, perseverar sempre. Então, jamais deveremos fugir às possibilidades de suavizar as nossas dores e provas. Mas, diante da segunda questão, se poderemos, então, já que o sofrimento tem a sua função pedagógica, não como castigo, mas como meio de evolução do ser humano e meio de fazer o ser humano
sobrepor aos seus limites, não deveríamos sobrecarregar a carga das nossas provas para sermos mais bem vistos por Deus? Né? Naturalmente que não. Cada qual traz exatamente aquilo que necessita para evoluir. Como falamos anteriormente, cada qual vem com uma missão. E para que possamos cumprir essa missão, vemos com todas as ferramentas possíveis e perfeitas para cumprir essa missão. Uns vêm com saúde perfeita, outros uma família harmoniosa, outros uma condição financeira tranquila, outras facilidades e bênçãos que são inúmeras, para que possamos cumprir a nossa tarefa. Não podemos nos perder nos labirintos da ilusão humana, aguardando dificuldades sem razão, com a ideia de que Deus vai nos sentir satisfeito com o nosso sofrimento. Não querendo desmerecer nenhuma religião, mas, por exemplo, a época da Sexta-feira Santa, né? Às vezes aparece nos jornais reportagens de pessoas no Oriente, nas Filipinas, muitas vezes, se autocrucificando, ficando amarrados em cruzes durante quase todo o dia, ou em outras sociedades, em outros tipos de religião, o jejum constante por vários dias, né? As penitências, levar determinados objetos a locais sagrados, né? E nós vemos, muitas vezes, de forma piedosa até, né? Nos toca o coração, pessoas que imaginam que levar uma cruz a determinado local vai fazer com que Deus o ame mais. De forma nenhuma. Deus não nos quer o sacrifício do corpo. Esses sacrifícios são meios que nós encontramos de satisfação da nossa própria vaidade. E não sou eu que digo, é o Espírito que escreveu a mensagem. Vaidade. Porque muitas vezes a pessoa imagina que satisfazendo os sofrimentos do corpo físico estará se purificando. Mais uma ideia que trazemos da herança ancestral, do tempo da Idade Média, em que víamos um Deus carrasco, um Deus que castiga. Nós deveremos nos vincular ao Deus de Jesus, o Deus que nos ama, o Deus que nos quer perseverante. Então, a partir daí, encontramos pessoas que sofrem sem motivo, que se autoimpõem sofrimentos ao corpo, mas não movem uma palha em relação ao outro. E aí, muitas vezes, nos vem: mas se não podemos sobrecarregar as dores e sofrimentos das nossas provas, o que dizer do sofrimento que muitas vezes nos impomos para auxiliar o próximo, né? E aí nós vemos tantos e tantos exemplos, né? Desde companheiros nossos, vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros nossos da sociedade, os grandes vultos da caridade no mundo, o próprio Francisco de Assis, que entregou a sua vida em prol ao próximo, aos irmãos, né? E encontramos o ápice desse amor-sacrifício na personalidade do nosso amado Jesus de Nazaré, que naturalmente tinha total condições
de sair da situação incômoda da crucificação. Mas ele se permitiu essa condição para nos ensinar, não para lavar os nossos pecados, como diz alguns irmãos, com todo respeito, mas para nos ensinar como enfrentar o sofrimento, como enfrentar a dor, como enfrentar as dificuldades da vida. Afinal de contas, diz ele, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, impunha a sua cruz e siga-me. Cada qual carrega uma cruz. Deveremos segui-la, não sobrecarregando a cruz, mas seguindo as orientações de Jesus. Então, aqueles que se entregam a sua saúde, o seu tempo, né? Muitas vezes as dificuldades inerentes ao trabalho, ao próximo, está sacrificando por amor. Não há amor mais sublime. O próprio Kardec foi orientado pelos espíritos de luz, que estava sobrecarregando de trabalho e que teria, muitas vezes, situações sérias na sua saúde. A pergunta que ele faz, temos ainda trabalho a fazer? Sim. Pois então vamos. É um suicida? Alguns dizem que sim. Alguns que não conhecem o real fundamento da doutrina espírita, que não conhecem a real missão desse luminoso missionário do Cristo. Mas para nós é um mensageiro que, como tantos outros, entregou a sua vida pela causa maior da doutrina espírita. Então, diante disso, diante de tantos exemplos, precisamos imaginar a nossa própria vida. O silício verdadeiro. Qual o verdadeiro silício? Qual a verdadeira oferenda que devemos dar a Deus? O nosso sofrimento do corpo? Não. Porque há pessoas que fogem do sofrimento da terra. Não, eu não posso ir em tal lugar porque é pecado. Eu não posso fazer tal coisa porque é pecado. Eu não posso estar com determinadas pessoas porque é pecado. E se isolam do mundo, imaginando que Deus está na meditação inútil, sem obras. Quando Deus está nas ruas, nos convocando ao auxílio ao próximo. Não foi Ele que nos deu o exemplo maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Então, em resumo, o verdadeiro silício é aquele que se impõe não ao corpo físico, não à autoflagelação, mas o sacrifício daquilo que ainda nós trazemos de perverso na alma. Somos espíritos imperfeitos. Estamos num planeta hospital. Trazemos raízes do mal ainda muito entranhadas em nós. E diante disso, o que Jesus espera? Qual o melhor sacrifício? Qual o verdadeiro silício? Aquele que é imposto ao mal que ainda existe dentro de nós. André Luiz tem uma frase belíssima. O único mal que devemos temer é o mal que existe dentro de nós. Portanto, meus irmãos, pessoas que ficariam de pé diante de um leão na arena, se ainda Jesus nos convocasse, como os tempos do cristianismo primitivo, a testemunhar a nossa fé nas arenas, mas cairia de joelhos diante da prova do perdão, diante da prova da compreensão, diante da prova do desapego,
diante da prova da humildade. E muitas vezes vamos anestesiando a nossa consciência para não ter que mudar. Não, mas eu não sou santo para perdoá-lo. Ah, mas eu não tenho sangue de barata para não fazer nada diante de um desaforo. Ah, mas quem sou eu? É uma pessoa que não quer mudar. Deveremos nos autoanalisar. Não é à toa que a doutrina espírita põe fora da caridade não há salvação. E a maior caridade que podemos nos fazer, a melhor caridade que podemos nos fazer é a autoaprimoração. Primeiro, o autoconhecimento. Sabermos o que temos de bom, não para nos orgulhar, mas para fortalecer aquilo que está bom. E avaliar aquilo que ainda é frágil em nós. Não para nos torturar na depressão, na angústia, na perturbação. Não, para reavaliar, para medicar. Então, a partir daí, o grande sacrifício, o grande silício, aquele que realmente é agradável a Deus e favorável a nós, é sacrificar e açoitar não o corpo, mas o orgulho, o egoísmo e o apego excessivo à materialidade, que ainda cada um de nós traz à alma. E eu me recordo, meus irmãos, em tempos que tantos vivem esse processo de melancolia, que tantos ainda imaginam que essa pandemia é um castigo divino e que deveremos sofrê-la sem buscar nenhum tipo de auxílio, ou muitas vezes ainda reforçá-la com dificuldades assomadas. Eu me recordo de uma frase de Divaldo Franco, que ele nos conta através do sofrimento e da dor, da dificuldade, que nós devemos sempre seguir adiante, porque o mal que nos faz mal é o mal que ainda existe dentro de nós. Esse é o grande mal. E a única forma de conseguir ser feliz é tirar o mal de dentro de nós, para que possa Deus finalmente habitar no nosso coração. Meu carinhoso agradecimento a todos. Vamos agora à nossa oração final, para após encerrar os nossos trabalhos, pedindo, se possível, ao Jaguar colocar uma música para que possamos nos vincular melhor ao nosso processo de oração final. Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, queridos irmãos de luz, vos agradecemos esse contato precioso, em que em comunhão luminosa, tantos e tantos corações estiveram unidos a nós, cada qual vinculados ao seu infinito amor, Senhor. Rogamos que possamos sair dessa reunião fortalecidos, conscientes do nosso verdadeiro propósito na vida física, que possamos ter uma noite de luz e de paz, e que a partir de amanhã possamos renovar a nossa visão diante dos sofrimentos da vida, analisando que Deus não nos dá fardo superior às forças, que nós temos dentro de nós um Jesus pulsando, pronto para sair e se espraiar, e que a chave da nossa verdadeira felicidade é proporcionar a felicidade do próximo, mesmo que isso sobrecarregue as forças do nosso organismo,
mesmo que isso açoite o nosso orgulho e egoísmo, porque é a única forma de encontrarmos a paz e a felicidade. E é isso que rogo, Senhor, a todos nós, a paz e a felicidade, não aquela dada pelo mundo através da preguiça e da ociosidade, mas aquela dada por ti, através do trabalho profícuo, da autorrenovação, do autoconhecimento e da prática da fraternidade incondicional a todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a você, João. Vamos ouvir mais uma música, então, com o Jaguar, antes de encerrarmos essa prece maravilhosa que você fez. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Muito bem. Muito bem. Lindo. Lindo, Jaguar, parabéns. Gente, boa semana. Parabéns, Gente, Uma noite de paz, tranquilidade, né? Que saibamos viver em Jesus. que assim seja. Boa semana. Assim é. Boa semana a todos.